Isso. Isso. Aleluia. Aleluia. Ouve a voz do teu povo, Jesus. Aleluia. 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 Diga amém. O tema dessa mensagem é: a glória de Deus pode surgir das ruínas. Eu vou repetir. A glória de Deus pode surgir das ruínas. Nós vivemos, irmãos, em um tempo que as pessoas não conseguem discernir o que é a glória de Deus. É bem verdade, irmão, que de forma literal, se de fato a glória do Senhor, a qual nós lemos na Bíblia de forma espiritual, nós não conseguimos ver a glória de Deus. Porque se eu ou você, pode ser o camarada que faz fogo do céu descer, ver a glória de Deus hoje no tempo que nós estamos vivendo, seria fulminado, ou até mesmo morto, porque não suportaria, o nosso corpo não suporta ver a glória de Deus. Mas através também da Bíblia, nós encontramos alguns sinais, detalhes, e até dentro de um grau teológico, para observarmos o manifestar da glória de Deus aqui na terra. Manifestar da glória de Deus na nossa vida, no nosso casamento, manifestar da glória de Deus na nossa casa, na nossa vida conjugal, enfim. Nós podemos enxergar o manifestar da glória de Deus. Quem aqui, irmãos, de verdade, já pôde ver o manifestar da glória de Deus? Levanta a sua mão. Pastor, eu já pude ver o manifestar da glória de Deus. Tá bom. E pastor, e esse tema, a glória de Deus pode surgir das ruínas? Porque eu escolhi um tema desse? Eu estava pensando, porque Deus, irmãos, Ele é especialista em tornar algo arruinado em algo glorioso. Você já parou para perceber isso? E a maior prova disso, irmãos, é a cruz. Para você que não sabe, a cruz era a forma de morte mais vergonhosa que existia para os romanos. Mais vergonhosa. Só os piores, irmãos, tinham morte de cruz. Você tem noção do que é isso? Era algo humilhante. Agora, olha que coisa maravilhosa. Você já parou para perceber que hoje a cruz se tornou um símbolo glorioso? A cruz se tornou um símbolo glorioso, irmão. Por quê, pastor? Porque aonde Jesus passa, se torna glorioso. A cruz foi algo, irmãos, de ruína. A cruz foi algo humilhante. A cruz foi algo chato. A cruz foi algo que muita gente não entendeu. Rapaz, por que Jesus Todo-Poderoso fez tanta coisa no meio da gente? E por que Ele sofreu isso? Porque Ele teve que passar por isso? Porque Ele foi vítima disso? Por que não Barrabás? Por que não outro ladrão? Por que não outro assassino? Mas Jesus, porque o meu Jesus teve que passar por isso? Irmãos, e Jesus é a maior prova. A sua vida, o seu corpo, é a maior prova que no Evangelho não dá para tirar a dor da conversa. No Evangelho, irmãos, não dá para tirar a luta da conversa. Não tem como a gente falar de um Evangelho sem falar sobre a dor. Tanto é que o apóstolo Paulo vai escrever: eu fui crucificado com Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? A minha carne foi crucificada com Cristo. Não vivo mais eu por esse corpo, mas Cristo vive em mim. E você acha, irmãos,
que se o próprio Jesus sofreu essas afrontas, essas humilhações, essas perseguições, essa vergonha, você acha que você não vai passar por certas situações aqui nessa terra? Onde que, biblicamente, diz que a terra jaz do maligno. Onde nós estamos vivendo é um mundo de maldade, um mundo opressor, que nos afronta, que nos persegue. Você quer mais Bíblia para isso? Está escrito. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, está dizendo que nós viveremos dias de guerra. Pai se levantará contra filho, filho se levantará contra pai, aí, até as grávidas, irmãos. Até as grávidas. Mas nós estamos vivendo isso para que, de fato, em breve, nós venhamos estar em um tempo de glória. E que tempo é esse? Eu não sei, porque tem muita gente que não prega hoje isso, mas eu não sei se você conhece. É um lugar chamado Nova Jerusalém. É um lugar chamado céu. É um lugar chamado Rua de Ouro. Você já ouviu falar sobre isso? Você já ouviu falar sobre isso? É um lugar chamado lugar de glória. Você já ouviu falar sobre o lugar que tem anjos cantando santo, 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 24 horas, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Tudo bom, meu irmão? Feliz de te ver. Como é que você está? Seja bem-vindo, tá? Então a gente precisa entender que não tem como tirar a dor da conversa quando nós falamos sobre Evangelho. E hoje, irmãos, eu quero falar sobre as ruínas que têm mexido com você e até mesmo te paralisado. Eu falei para você, vem para cá hoje quem está oprimido, depressivo, que está a ponto de acabar com o casamento. Eu estou falando com você que está vivendo uma ruína na sua vida. Pastor, eu estou sobre ruína, minha vida está desgraçada, minha vida está acabada, minha vida está arruinada. Minha vida está terrível, não tem como, parece que não tem como mais permanecer do jeito que eu estou. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, há um preço para que as tuas ruínas se transformem em glória. Há um preço, e pastor, que preço é esse? Não é mais preço de cruz, não há mais preço de cruz. E que preço é esse? É o preço chamado vida. Irmãos, quem tem vida está em guerra. Por quê, pastor? Porque está escrito, no mundo tereis resort, bebidinha gelada, coquinha, churrasquinho. No mundo tereis aflição, pressão. E tem gente que chega aqui na igreja, irmão, se a gente recebe, é um monte de pessoa que aceita Jesus. Esse dia eu estava conversando com o diácono Marco lá na porta, ele fez uma conta rápida, dentro dos 3 anos que vai fazer agora que eu estou pastoreando aqui, ele falou, pastor, pelas minhas contas de ter pego os nomes aí que aceitaram Jesus, 2.000 pessoas já aceitaram Jesus. Eu falei, não é possível, doutor Marco. Ele falou, eu falei, 2.000 pessoas já era para estar lotada essa igreja. E eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei refletindo nisso. Porque as pessoas não querem ficar firmes? Porque a gente procura, irmãos, as coisas que nos facilitam. Mas não é facilitar o nosso espírito, é facilitar a nossa carne. Ah, pastor, a gente não procura nada disso não. Se nós não procurássemos isso, não tinha corrupção, adultério, assassinato, roubo. Eu vou falar contigo. Gato net, gato de luz. Não teria nada disso, mas a gente quer facilidade, a gente quer o jeitinho brasileiro. Mas irmão, em nome de Jesus, vamos caminhar no jeitinho crente? E tem gente, irmãos, que tem argumento para viver essa facilidade carnal. Não, pastor, eu tenho gato net em casa, eu tenho um gato na luz em casa, pastor, porque olha quem está no poder, pastor, é o Lula, pastor, o ladrão, pastor, não tem como, eu não aceito dar dinheiro para esse governo, por isso que eu tenho gato na minha casa, eu tenho gato, e Deus conhece o meu, Satanás feiticeira, perigosa, a gente quer facilidade, é por isso que a tua vida está arruinada, é por isso que a tua vida está em ruínas, porque a gente não quer pagar o preço, porque a gente não quer correr atrás. E as pessoas não, irmãos, não fica. Quem não quer pagar o preço da renúncia da vida, não fica.
E eu não estou pregando um evangelho facilitador, o evangelho da porta estreita. Eu prego o evangelho da porta, ou melhor, da porta larga. Eu prego o evangelho da porta estreita. O caminho facilitador para todo mundo vir é o caminho do nada a ver, é o caminho do tudo pode. Mas ainda há limite, ainda há uma renúncia, você ainda precisa dizer não. E talvez eu estou falando para você que está em depressão, que está aflito, que está a ponto de chutar o balde, que está a ponto de largar tudo. Sabe o que Deus está falando para você? Ele quer pegar essas ruínas aí e colocar as coisas no lugar, e para você viver de glória em glória, de vitória em de vitória. E pastor, o que eu preciso fazer? É entender que é necessário pagar um preço. Quem está me ouvindo aqui em nome de Jesus? E a Bíblia nos ensina, irmãos, a achar a glória de Deus no meio das ruínas. Eu começo a pregar aqui agora. A primeira coisa que mexe com a gente, a primeira ruína que mexe com a gente, pergunta para mim, qual é, pastor? Ruína da vida familiar. Tem gente que vive uma ruína dentro da sua família, que vive, sabe, uma perturbação dentro da sua família. Pastor, o que é ruína? Ruína é escombros. Ruínas é algo que um dia foi construído, mas está embaixo. Você pegou isso aqui? E tem gente que vive em paz no meio dessa ruína. Tem gente que vive tranquilo dentro de casa, o filho não fala com o pai não fala com a mulher. Ruínas. Já se acostumou com a enfermidade que está lá dentro? Ruínas. Já se acostumou com a pornografia que o filho vê? Ruínas. A pessoa fica satisfeita em pisar sobre essas coisas. Pisa sobre a falta de perdão, pisa sobre a pornografia, pisa e está ela caminhando sobre essa. É a mesma coisa de você achar normal e não te incomodar mais o cheiro do lixo. Quem está me ouvindo aqui? Conta-se uma história, um grande sábio disse que certa vez um homem entrou para trabalhar na coleta do lixo. E nada contra, tá, irmãos? E no primeiro dia esse homem ficou desesperado. Vomitava em 10 minutos. Ele ficava coletando lixo atrás do caminhão e toda hora vomitava. Aí no outro dia, vomitava. Ele não conseguia ficar perto, 10 minutos ele passava mal. Aí no primeiro mês, ou melhor, no segundo mês, ele já conseguiu se acostumar um pouco. Só tinha ânsia de vômito, mas não vomitava. No terceiro mês, ainda incomodava ele. Não vomitava, não tinha ânsia de vômito, mas ficava com a cara meio assim. Só que no quinto mês, ele já estava almoçando em frente ao lixo. E normal. Porque o nosso psicológico se acostuma com a repetição da nossa vida. Tem coisas que para você é normal, mas para a Bíblia é decadência. Para a Bíblia é perigo. Para a Bíblia é sinal de alerta. E Deus está falando para alguém aqui: eu quero te tirar dessa ruína hoje. Seja a boca de Deus para a vida de alguém. Fala para essa pessoa que está à tua lá, fala para ela assim: você veio aqui para sair da ruína. Lucas capítulo 15, versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, fazei-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. O pai perdeu um filho para o mundo. E a esperança dele parece que já estava se acabando. Olha a ruína que esse pai está vivendo. Perdeu um filho para o mundo. Só que um certo dia o filho caiu em si e voltou. E pastor, o que você quer me dizer com isso? Será que você tem se queixado com Deus por ter seus filhos longe? Tem gente que se queixa por Deus: pastor, a ruína, meus filhos não estão na igreja, pastor. Ai, eu não aguento mais, pastor. Mas o que você fez quando ele estava perto?
Ou o que você faz quando ele volta? Pastor, me explica melhor. A ruína desse texto aqui, dessa família, foi o filho perdido, mas a glória de Deus foi o pai fazer festa quando ele volta. Só o pastor Francisco entendeu. Pastor, como que eu vivo a glória de Deus? Através do manifestar das tuas atitudes. Aonde que a glória de Deus acontece com o filho pródigo? É quando ele sai? Não. Aonde que a glória de Deus acontece? É quando lá no meio do mundo ele cai em si e fala: poxa, lá na casa do meu pai eu tinha muitos benefícios. Não, a glória de Deus é manifesta quando o filho volta e quando o pai dá festa com o filho. Quem está entendendo isso aqui? Pastor, quem você está querendo dizer comigo? Celebre a vida dos teus filhos. Celebre a vida da tua esposa, do teu esposo. Pastor, mas o meu filho, pastor, só Jesus na causa. Celebre a vida dele quando ele estiver perto de você. Não deixe o relacionamento do pai e filho, filho com mãe, mãe com filha, virar ruína. Celebre o relacionamento dos teus filhos. Quem está me ouvindo aqui, pelo amor de Deus? Você pode aplaudir ao Senhor. Você pensa que você vai viver a glória de Deus como, irmão? Tem gente que pensa que vai descer um anjo numa nuvem e vai cantar aquela musiquinha, aleluia. E o anjo vai vir e vai dizer: eu vim trazer a glória de Deus. Pastor, como que a glória de Deus acontece? Paulo disse: já não vivo eu, porque eu fui crucificado com Cristo, mas agora Cristo vive em mim. Pastor, qual é a glória de Deus? É se Cristo está em você. Pastor, qual é a glória de Deus? É se o Espírito de Cristo está com você. Quem está me ouvindo aqui? Parece que o filho vai pensar: quando eu voltar para a casa do meu pai, ele vai me despejar, porque eu acabei com o dinheiro todo, eu não tenho mais nada. Mas não! O avivamento é esse, gente. Quando a carne pensa uma coisa, mas o Espírito faz outra. Eu vou repetir. O avivamento é quando a carne pensa uma coisa, mas o Espírito faz outra. Talvez os teus filhos estão dizendo assim: não, meu pai vai acabar comigo, meu pai vai me amaldiçoar, meu pai vai me mandar embora. Mas o Espírito diz para a carne: não, eu vou celebrar, eu vou fazer festa, eu vou abraçar, eu vou trazer para perto. Você está achando que está certo? A sua filha falou para você que perdeu a virgindade? O seu filho falou para você que é homossexual? E você olha para ele e fala assim: Deus vai pesar a mão, carnal. Deus vai tratar de você, feiticeiro, carnal. Deus não te chamou para espalhar. Deus te chamou para trazer para perto. Conheço uma pastora, depois você pesquisa, pastora Helena Tanuri. Alguém já ouviu falar nessa pastora? Tem uma filha lésbica. Pensa numa pastora que prega o Brasil todo. E sabe do que ela prega? Sobre família. E ela passou os anos da sua vida incomodada, porque ela está no altar e a filha dela está vivendo uma vida no mundo horrível. E ela aprendeu, ela falando que ela ganha mais quando a filha está perto dela. Olha para mim aqui. Será que vale a pena você deixar a ruína falar mais alto do que a glória de Deus que quer se manifestar na tua vida? A glória de Deus quer se manifestar com perdão, mas a carne fala: não vale a pena perdoar. Quem está entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? A glória de Deus fala assim: chama para perto, continua orando. Mas a carne fala: vai ser isso aí mesmo, puxou o pai, puxou o avô, e o avô era assim, vai vivendo isso aí. Ei, Deus não quer essa ruína na tua família mais. Deus não quer essa ruína na tua casa mais. Pastor, o que Deus quer na minha casa? Deus quer que a glória dele surja através dessa ruína. Antes era assim, agora não é mais. Ano passado era assim, agora não é mais. O meu relacionamento com ele era assim, agora não é mais. Por quê? Porque eu crucifiquei a minha carne com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pastor, como que eu manifesto a glória de Deus? Não responde a tua carne, responde o Espírito de Deus está sobre a tua vida. Se tu responder pela carne,
E que paragápia. Levantará saio. Aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 8, versículo 41. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa. A que ponto você chegou? Ou vai precisar chegar para entender que o seu dinheiro e o tanto que você trabalha não será capaz de comprar tudo? Jairo era um príncipe da sinagoga, tinha dinheiro, tinha nobreza, mas ele entendeu que dentro da sua família o dinheiro que ele tinha não compraria tudo. Tinha uma filha enferma. Sabe o que ele fez? Eu vou largar minha nobreza, eu vou sair de cima desses cavalos, eu vou abandonar os carros e vou me humilhar nos pés do Senhor. Você quer que a tua casa vive uma glória de Deus e saia das ruínas? Se humilha nos pés do Senhor. Se afasta um pouquinho, sabe? Pega lá, sabe? Aquele tempo que você tem de folga. É segunda-feira que você tem a folga, é em 15 dias que você tem a folga. Dá uma olhada no quarto do teu filho, dá uma olhada no quarto da tua filha, vê se tem alguma doença psicológica, psicossomática perto dos teus filhos, e fala: não, eu não posso deixar isso virar ruína. Eu preciso largar um pouquinho os meus afazeres, eu preciso largar um pouquinho o que me traz dinheiro, e eu preciso nos pés, aleluia, daquele, aleluia, que muito dinheiro ele não precisa, muita nobreza ele não precisa, muita escala de trabalho ele não precisa, plantão dobrado ele não precisa, ele só precisa de um coração adorador. E eu vou me entregar nos pés dele. Sabe o que Jairo fez? Jairo deixa todos os seus empregados, Jairo deixa toda a sua nobreza, Jairo deixa os seus carros e cavalos. Um príncipe, alguém nobre, vai e se humilha por causa da sua filha. Você vai deixar mesmo esse trabalho virar ruína na tua vida? Você vai deixar mesmo, sabe, esse tanto de afazeres virar ruína? Esquece um pouquinho esse trabalho, meu filho, esquece um pouquinho esse computador, esse laptop, esse celular, e vai ver o teu filho, vai ver a tua filha, porque lá na frente a glória do Senhor vai manifestar naquela casa, em nome de Jesus. A ruína na família de Jairo foi a enfermidade da filha dele, mas a glória de Deus foi ele se despir das suas nobrezas e ir para os pés do Senhor. Quando Jairo se despiu da sua nobreza, ele está dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Jairo continuasse com a sua vida carnal, ele ia falar: não, vamos continuar comprando remédio aqui, vamos continuar trabalhando. Cadê a minha roupa real? Bota aqui em mim que eu preciso dar uma volta, falar com os meus servos. Não, ele se despiu e foi lá no meio da multidão e pegou Jesus. Ele disse: Jesus, eu não largo de você até você chegar na minha casa. Pastor, sabe por que eu estou aqui? Eu sei que você está aqui por causa que a tua casa está uma ruína. Eu sei que você está aqui porque você está andando nos escombros. Mas hoje tu está aqui igual Jairo. Eu estou me despindo da minha nobreza, sabe, do dinheiro que eu ganho, do trabalho. Parece que o teu trabalho é um talismã, parece que o teu trabalho é o teu ídolo. Não, se eu perder esse trabalho aqui já era. Ei, meu irmão, o teu ídolo se chama Jesus, aquele que morreu na cruz por você. E é por isso que você está aqui hoje. O dinheiro não pode comprar a cura dessa enfermidade, o dinheiro não pode comprar a cura da doença emocional dentro da tua casa. Pastor, o que pode resolver isso? É você se humilhar e falar: Senhor, está aqui o meu espírito perante a ti. Segundo, ruínas medicinais. Tem pessoas que vivem em ruínas medicinais. Irmão, quer ver uma coisa? Eu vou entrar na tua mente agora. Quer ver? Tem gente que fala assim: pastor, eu preciso tomar meu remédio porque a minha dor de cabeça, a dor de cabeça está tão nela que ela fala minha. Pastor, eu não posso comer isso não porque é a minha diabetes. Não, pastor, não posso comer isso não porque a minha pressão alta. É tão tu, irmãos, que virou minha. Tem gente que passa mais tempo dentro da farmácia do que dentro da própria casa. Tem gente que não pode ver uma farmacinha de manipulação, então. Ruínas medicinais. Marcos 1, versículo 30 e 31. E a sogra de Simão estava deitada com febre,
e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E a febre a deixou e passou a servi-los. A sogra de Pedro, ela não estava morta, ela só estava com febre. Tem gente que está assim, tratando, vivendo como se tivesse morto, mas na verdade você só precisa ser tratado. Deixa eu falar algo para você aqui agora. Rasgue esse atestado de óbito. Você não está morto, você só está doente. Vou repetir isso aqui. Tem gente que se vive como morto. Não, meu irmão, você não está morto, você só está doente. E precisa ser tratado. Não, tem gente que tem gente que se coloca enfermo. Eu não vou para a igreja hoje porque 6 horas minha pressão pode subir 6 horas. Não, eu não vou para a igreja hoje porque, esse vento aqui é leste. Quando esse vento vem aqui, bate no ouvido aqui, já era, entope tudo, já sei. Aqui, fica tampado, desse lado para cá, eu já sei. Ruínas medicinais. Você está andando assim, sobre a tua vida interior, sobre a tua saúde, assim, pisando em ruínas. Aí Jesus chega para ele e fala assim: mulher, pode levantar. Homem que é assim, né, irmão? Homem dá um resfriado, já era, varão. Esses dias eu estava com resfriado. Você estava com resfriado, tá aí, vou ter que levar para o médico. Não, irmão, quero ir para o médico não, vou ficar no CTI, tá amarrado, em nome de Jesus. Tá, que isso, menino? Vai tomar um remédio na veia para te levantar rápido. Sabe, você não está morto. Você só está doente e vai ser curado hoje. Essa doença, essa ruína dessa doença vai virar a glória de Deus na tua vida. A ruína na vida da sogra de Pedro era uma febre. A glória de Deus foi ela sendo curada para continuar servindo. Está escrito que ela não serve antes e nem durante a febre. Está escrito que ela serve depois que é curada. Deus está com pressa de te curar para você continuar servindo, meu filho. Servir na tua igreja, servir na tua casa, servir no teu esposo, servir na tua esposa, servir na tua família, servindo o reino, servindo na rua, servindo em algum lugar. Olha para mim aqui, escuta o que eu vou falar para você. Olha para mim, olha bem aqui no meu olho verde, olha bem aqui, pela fé, olha para mim aqui. Jesus, Ele quer te curar rápido. Jesus quer te curar rápido. Ele quer que você saia dessa ruína. Ele quer que você vive de glória em glória. E você vai levantar as tuas mãos hoje e vai dizer: Senhor, eu preciso estar curado, porque não vivo mais eu, aleluia, mas Cristo vive em mim. Eu preciso ser curado para voltar a servir a minha igreja. Eu preciso ser curado na mente. Pastor, fui traída, pastor, fui jogado de lado, pastor, fui desdenhado, pastor, me olharam de rabo de olho, pastor, fizeram tanta coisa com a minha vida, acabaram com o meu coração, mexeram com o meu psicológico. É por isso que eu estou aqui sentado nesse banco, eu não consigo fazer nada. Mas Deus está aqui hoje para dizer: minha filha, eu enxerguei a minha glória na tua vida. Eu vou te curar para você voltar a servir. Eu vou te curar para você voltar a exercer o teu ministério. Eu vou te curar porque tem vidas esperando a tua palavra. Oh, meu Deus do céu, tem vidas esperando uma palavra que está no teu coração. Tem vidas esperando um abraço teu. Tem vidas esperando uma língua estranha, uma revelação vindo de você. É por isso que eu vou falar para você hoje: levanta-te e continua servindo. Essa febre não vai te matar, essa dor não vai te matar. Você não está morto, você não está morta. Isso é para que a glória do Senhor viesse surgir entre as tuas ruínas. Meu Deus. Terceira ruína. Ruína conjugal. João capítulo 2, versículo 2 ao 4. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o quê? Faltando vinho. A mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho.
Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Pastor, eu não estou em ruína na vida conjugal não. Mas olha para mim aqui. Vai chegar uma fase. Eu não queria falar não. Vai chegar uma fase que você vai viver. Vai viver. Na festa faltou algo. Faltou vinho. Vinho significa alergia. Alergia, ó. Alegria. Eu vi o irmão espirrando ali. Olha o gatilho, né? Da ruína medicinal. Corta isso, pelo amor de Deus. Meu pai, será que eu vou sair lá no worship feio? Meu pai. Varão, corta isso, pelo amor de Deus. Oh, Jesus. Vamos lá. Ruína conjugal. Matrimonial. Faltou vinho nessa festa. Vinho significa alegria. Vinho significa o quê? Alegria, irmão. Alegria. E faltou alegria nessa festa. Vamos interpretar o texto aqui? O casamento é bom, irmãos. O casamento é uma delícia. Cadê os casados? Diga amém. Amém. Campeão. Mas às vezes, irmãos, o vinho acaba. Às vezes a alegria fica em falta. É normal, irmão, é normal. Quer ver uma coisa? Aprendi uma dinâmica, eu vou falar com vocês aqui agora. Quem aqui gosta de fazer café? Gosta de fazer café? Quem que gosta de fazer café? Vamos lá. Diga sim ou não, tá? Primeiro a gente coloca água para ferver, sim ou não? Depois a gente coloca o café no coador, sim ou não? Tem gente que falou não. Depois de colocar o café no coador, a gente coloca açúcar no coador, sim ou não? Ó. Então vamos lá. A gente coloca água para ferver, sim ou não? Colocamos o café na água fervendo, sim ou não? Ó. Irmão, cada um faz um café diferente, mas no final não fica café? Assim é no casamento, gente. Cada um vem com uma educação diferente. Só que, sabe por que vira ruína? Olha para mim, sabe por que vira ruína? Porque a gente não entende o tempo do outro. Pastor, me dá a Bíblia para isso, está escrito. Jesus falou para a mãe assim. A mãe de Jesus falou para Jesus: Jesus, acabou o vinho aí. O que Jesus vai falar? Mulher, não é chegada a minha hora. Se não era chegada a hora de Jesus, é porque iria chegar, irmão. Iria chegar. Então olha para mim, respeita a fase da tua vida conjugal. Respeita. Vai ter uma fase que a mulher, irmão, vai estar arranjando dente para você. Tá que nem um... Chega perto. Vai ter tempo que um homem, irmão, vai ficar desesperado com as contas. É a falta do vinho. Mas, irmão, sabe qual era a ruína nessa festa aqui, nesse casamento aqui? A alegria ia acabar. Mas sabe qual era a glória? Jesus foi convidado. 3 entenderam. Eu vou repetir. Pastor, o que eu faço para o meu casamento de ruína se tornar a glória de Deus? Convida Jesus para essa festa, porque quando o vinho acabar, ele vai estar lá para se levantar e vai dizer: eu estou aqui. Se eu fui convidado, eu vou fazer alguma coisa acontecer. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, a ruína no texto, o vinho, foi o vinho acabar, mas a glória surgiu, porque Jesus foi convidado para a festa. Em nome de Jesus, quem aqui está preparado para convidar Jesus para o teu casamento? A alegria pode faltar, é um momento, é uma fase, mas se Jesus foi o principal convidado, essa fase vai passar rápido. Vai ter glória nessa ruína, vai ter glória nessa ruína, vai ter glória nessa ruína. Pastor, e eu? Não, pastor, eu vim aqui porque eu estou desesperado, meu casamento está acabando, o negócio vai enlouquecer aqui, vai ficar difícil, vai ficar complicado. Você está pagando um preço? Você está renunciando? Você está entendendo que não vive, que não precisa viver mais você? Que não é sobre a tua carne, que não é sobre as suas decisões, mas sim sobre o que Cristo tem para fazer sobre a tua vida? Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Sabe,
Será que vale a pena? Você chegou até aqui. Você chegou na metade do caminho. E o mesmo caminho para você retroceder, é o mesmo caminho para você avançar e chegar num determinado foco que você quer chegar. Num determinado propósito que você quer chegar. Esses dias eu e minha esposa atendemos um casal. Casada há 17 anos. 17 anos. Por causa de uma palavra. Quantas palavras, irmãos? Vem comigo, quantas palavras? Uma palavra. O assunto de divórcio estava no meio deles. Quantas palavras? Uma palavra. Uma palavra que foi jogada no momento de raiva, no momento de ódio, no momento que faltou o vinho. E pastor, como que eu faço isso? O senhor está falando aí que eu tinha que morrer juntamente com Cristo, ser crucificado junto com Cristo na minha carne, para que não viva mais eu, mas sim Cristo vive em mim. O evangelho não é o quanto você faz, é o quanto você se controla. O evangelho não é o quanto você fala, é o quanto você freia a sua língua. Irmão, o pau está quebrando, varão. É a guerra, é a terceira guerra mundial. Mas diz a palavra do Senhor que aquele que, Provérbios diz, Salomão vai dizer, que aquele que controla a sua língua é como uma cidade fortificada. Você tem até verdades para falar. Mas cuidado com essa frase. Eu falo, mas quando eu falo a verdade. Eu aprendi que você falar a verdade demais é falta de educação. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Deixa a vingança e a ira com o Senhor. Está escrito, minha é a vingança, minha é a ira. Guarda as tuas verdades para você. Mas pastor, eu quero viver a verdade. Então haja na verdade. Tenha sua atitude na verdade. Mas para de ficar falando muita coisa por aí. Deixa o Senhor te justificar, porque o justo não se justifica. A quarta ruína, ruína financeira. Quem vive ruína financeira aí, irmão? Dá um glória. Lucas 5, 2, 6. Lucas 5, 2, 6. A quinta vai ficar para a semana que vem. Lucas 5, 2, 6. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes a rede. E vocês dizem, graças a Deus. Simão está chegando na beira da praia sem pescar nada. Jesus está indo ao encontro daquela praia. Jesus vê Simão lavando a rede. O original do lavar no texto é consertar. Simão estava ajeitando a rede para o outro dia. Porque naquele dia eles não pegaram nada, os pescadores não pegaram nada. Mesmo Jesus vendo que a rede estava vazia, Jesus vai pedir o barco de Simão emprestado. Jesus pede a ferramenta de trabalho para Simão. Você me pede o seu barco para eu subir aqui e falar com a multidão? É muita gente. Naquela época não tinha microfone. E de forma histórica, diz os sábios, os historiadores, que antigamente as pessoas ficavam contra o vento do mar e falavam com a multidão, porque o vento levava a voz até o último lá da fila. Então Jesus subiu ao barco, ficou contra o mar e começou a falar. E Simão lavando a rede. Eu fico imaginando, como que Simão vai emprestar o seu instrumento de trabalho sem ter pego nada? Você acha mesmo que Jesus vendo Simão consertar a rede ou lavar a rede, e Jesus vendo que Simão não tinha pego peixe nenhum, ele pede o barco de Simão emprestado?
sem dar nada para ele depois? Não, Jesus não é injusto. Jesus já estava com plano no seu coração. Já estava. Sabe qual é o nosso problema? É não entregar para Jesus o que ele pede. É o que eu falei na oferta aqui. Olha para mim, ei, quando Jesus te pedir algo, olha o tão pouco que ele te pediu, o tão pouco para o que ele te pediu, e olha para a grande colheita que está esperando você lá na frente. Deus, ele nunca pede algo que vai nos fazer falta, irmãos. Deus, ele sempre vai pedir o nosso pouco. Pastor, isso é bíblico? É. Elias, sai daí, tem uma mulher que vai te sustentar. Quando ele chega na casa da mulher, pouquinho de pão, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, pouco. Ele chega com a multidão. O que você tem aí, menino? 5 pães e 2 peixinhos. É muito, sim ou não? Não! 5 pães e 2 peixinhos. Irmão, olha para mim. Jesus sempre vai pedir o pouco para transformar o pouco em muito. Jesus só pede o barco de Simão emprestado. Ele fala, me dá o teu barco. Mas Simão não sabia que mais para frente existia uma palavra sobre a vida financeira dele. Lança a rede de novo. Não, depois que você lança a rede, dando aquilo que Jesus te pediu, se prepara, você vai ter colheita grande. Pastor, Deus me pediu um voto, uma oferta, Deus tocou no meu coração. Sabe, é um valor pouco. Parece que vai fazer falta, mas não vai, eu sei. Mas parece que, sabe, você se trava. Por quê? Você está vivendo pela carne, mas aquele que foi crucificado com Cristo, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que nas finanças o glória baixa? A ruína daqueles homens era ter voltado com as redes vazias. Mas a glória de Deus surgiu quando eles entraram, quando eles entregaram aquilo que Jesus pediu. Simão olha para Jesus e fala assim, através da tua palavra, eu vou lançar a rede. Depois que Jesus te pede algo, você dá. Toda palavra que sai profética desse altar, se prepara que vai ter abundância para a tua vida. E eu termino com a 5ª, irmãos. Ruínas ministeriais. Essa aqui é um texto, ó, mas não vai dar para falar tudo. Ruínas ministeriais. Neemias capítulo 2, o versículo de número 11 ao 13. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Neemias foi alguém que se levantou para reconstruir os muros de Jerusalém. Você conhece a história? Olha para mim aqui, quando Deus te dá um ministério, irmãos, é para você viver com o teu coração nele. Quando Deus te dá um ministério, não é para você viver com o coração no ministério, porque você passa a trabalhar para Deus e não trabalhar com Deus. Quando a gente trabalha para Deus, a gente esquece do relacionamento que a gente precisa ter nele. O meu coração não está no ministério pastoral, o meu coração está no relacionamento que eu tenho com Deus. Através do relacionamento que eu tenho com Deus, eu tenho o meu ministério pastoral. Só que tem gente que está com o coração no ministério pastoral e não tem relacionamento com Deus. É por isso que prega em adultério, por isso que prega com casamento acabado, é por isso que prega com falta de perdão. Eu vou falar. É por isso que prega debaixo de feridas, é por isso que prega com o coração cheio de ódio. Por quê? Porque o seu coração está no ministério, não no relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que o nosso coração precisa estar fechado, tampado, à vontade de Deus para a nossa vida. Pastor, o que isso tem a ver com Neemias? Quando Deus fala com Neemias lá no palácio do rei, Deus já colocou no coração de Neemias todo o projeto, todo o plano. Quando Neemias chega em Jerusalém, Sanbalate, Tobias e Gesem armam um laço de afronta para falar, uma raposa vai destruir tudo que você fizer aí.
E o outro fala, você está de bobeira, um trovão, uma chuva vai derrubar tudo isso aí. Neemias aprende que o ministério dele não está firmado nos homens. O ministério dele não tem a ver com o que as pessoas falam. O ministério dele não tem a ver sobre o que ele ouve das pessoas. O ministério dele tem a ver com aquilo que Deus chamou ele para fazer. Tanto é que quando ele chega para fazer o projeto de Deus, está escrito que ele deixa todo mundo para trás. Ele vai, escute isso aqui, ele vai pisar nas ruínas. Ele vai pisar nos escombros, mas falando com Deus em seu coração. Antes dele preparar e levantar aquelas ruínas, papai está falando com ele no coração. Ou seja, não tem como você exercer o ministério se você não tiver relacionamento com Deus. Está escrito, e Neemias não falou nada com ninguém, Neemias não deu satisfação para ninguém, mas falava com Deus no seu coração sobre o projeto que Deus colocou na vida dele. Sabe o que Neemias está dizendo? Eu não estou falando, eu não estou tendo oportunidade, ninguém está me ouvindo, mas papai está falando comigo no secreto. Aleluia. Pastor, o que tem um ministério em Deus? O que tem um ministério surgindo da glória de Deus, da ruína para a glória de Deus? É você fazer o tanto no secreto, o tanto que você faz em público. Aleluia. É você entender que no secreto você tem um relacionamento com Deus, porque em público, irmão, vai ser apenas o resultado. Mas no secreto, quando você fecha a porta do teu quarto, do teu banheiro, quando você entra lá no teu chuveiro, quando você está no seu quarto sozinho, é aí que Deus vê o teu coração. Aleluia. Estava todo mundo querendo saber, e aí Neemias, o que tu vai fazer? Neemias não falou assim, eu vou pregar pra caraca, eu vou fazer uma obra social que vai abalar São João, e eu vou levantar isso aqui, eu faço, eu consigo. Não! Está escrito, ele não falou com ninguém. O coração dele que estava falando. A ruína do seu ministério foi você contar para muita gente aquilo que Deus te prometeu. Mas a glória surgirá com você tendo a oportunidade de se tornar mais maduro e viver no secreto, para Deus te honrar em público. A primeira vez Sanbalat, Tobias e Gesem ouviu algumas coisas e viu algumas coisas. Mas a segunda vez Neemias aprendeu, eu vou ficar quieto. Você foi derrubado porque falou demais, né? Você foi traído porque você falou demais. Não acreditaram em você porque você falou demais. Você foi desconsiderado porque você contou o teu sonho, contou os teus planos. Lembra do José? Contou o sonho para os seus irmãos. José, a gente vai se prostrar a você, José. Calma aí, Zé. Ele teve que viver todo um processo. Olha para mim aqui. Vou te fazer uma demonstração de um ato profético maravilhoso, que eu aprendi, eu não paro de fazer isso. Eu faço para minha esposa e a minha esposa faz para mim. Quando eu fizer, eu quero que você faça para o irmão que está do teu lado. Amém? É esse aqui, ó. Fala pro teu irmão que está do teu lado aí. Fala para ele assim, baixinho, fala para ele assim, tá falando muito. Fala para ele assim, cala a boca. O Senhor sonda e conhece o nosso coração. Olha para mim, pastor, eu estou numa ruína horrível, mas Jesus quer transformar essa ruína em glória. Calma, não sai da tua casa não, desarruma a mala. Há um preço a ser pago. Aceite a ser crucificado a tua carne e viva o Espírito de Deus. Viva aquilo que Ele quer que você viva. Você quer transformar essa ruína em glória? Vai lá, pede perdão, se reconcilia. Você quer viver a tua ruína em glória? Entrega a tua vida financeira aos pés do Senhor. Você quer viver a tua ruína em glória? Celebre a tua família, celebre a tua casa. Você quer viver a tua ruína em glória? Fala pouco. Entra mais no secreto e fala pouco. Fique de pé em nome de Jesus. Pastor, eu estou vivendo uma ruína na minha vida. Pastor, a minha vida, a minha família, o meu casamento, eu estou em ruínas.
sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. Essa ruína vai cair por terra. E você vai sair daqui debaixo de uma glória. Porque a glória de Deus pode surgir das ruínas. Isso.